De tempos em tempos, a gente vê vídeos de aviões militares em demonstrações aéreas ou em missões onde ocorre algum problema e o assento ejetável salva a vida do piloto. Quem que nunca viu uma imagem como essa daí? O avião está passando por algum problema e de repente a gente vê os pilotos se ejetando. O assento ejetável tem uma história muito interessante e é isso que você vai conhecer nesse vídeo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já se perguntou quem que inventou o assento ejetável? Da onde surgiu essa ideia? Eu já voei em aviões com assento ejetável, como o Tucano, o T-27, o Super Tucano A-29, e é uma coisa que até muita gente se pergunta, por que não coloca algo do tipo num avião civil? Caso dê algum problema, as pessoas se ejetam para poderem se salvar. Calma que não é tão simples isso no meio civil, e eu já expliquei algo parecido em um vídeo sobre por que aviões civis não têm paraquedas. Tá aqui no card e também na descrição para você ver depois. Mas nesse vídeo eu quero trazer a história do assento ejetável. Quem que teve essa ideia? Por que se colocou assento ejetável em aviões militares? E isso é efetivo? Será que todos os militares que precisam passar por uma situação dessa de ejetar conseguem se salvar? Até em filmes famosos por aí a gente já viu assento ejetável funcionando, como nos dois filmes Top Gun, por exemplo. Antes de continuar esse vídeo, eu queria te lembrar da loja Aero por Trás Aviação, onde a gente tem vários produtos com desenhos de aviões, camisetas, por exemplo, com esse tipo de estampa. Esse aqui é um alfabeto fonético em formato de avião. A ideia da nossa loja é trazer conexão de pessoas que são apaixonadas por aviação. Então você usar um produto do Aero, com certeza você vai chamar a atenção de outras pessoas que gostam de aviação e quem sabe até rolar uma conversa aí sobre o assunto que a gente é apaixonado. Se você gostou dessa camiseta e quer ver outras estampas também, o link da loja do Aero tá aqui embaixo na descrição e também nesse QR Code aqui. Para que o assento ejetável fosse possível, primeiro teria que ter um negócio muito importante, o paraquedas. Afinal de contas, um assento ejetável é tirar o piloto do avião com o assento e tudo, e ele vai cair em algum lugar. Logo, ele tem que ter um paraquedas ali equipando esse sistema todo para que ele caia em segurança. Então, se a gente falar um pouco do paraquedas, ele surgiu bem antes da primeira aeronave voar. Na verdade, ele surgiu até antes do primeiro aeróstato voar, o primeiro balão voar. Isso aconteceu lá na China, ainda no século XIV. Os chineses usavam parassóis para saltar de torres durante festas para o imperador, com o objetivo de animar, divertir o público. Imagina na época você ver pessoas caindo das torres ali e pousando em segurança. Depois, no século XV, todo mundo conhece o paraquedas em formato de pirâmide do Leonardo da Vinci, que ele desenhou, mas acabou nunca testando naquela época, e esse paraquedas foi testado aí anos atrás, provou que o Leonardo da Vinci tinha um projeto funcional. Mas na prática foi só no final do século XVIII, em 1797, que o paraquedas realmente começou a ser mais eficiente. Isso aconteceu quando um francês saltou de um balão a 900 metros de altura com um tecido de seda e conseguiu pousar em segurança. Então, com essa história, você vê que o paraquedas já existe há muito tempo, desde antes do Santos Dumont fazer o primeiro voo com mais pesado que o ar. Existem várias vertentes aí sobre esse negócio de quem criou o primeiro assento ejetável. O mais aceito dessa história é o surgimento em 1916, a partir de um britânico, o Everald Calthrop. O Calthrop teve a ideia de criar um assento ejetável, que naquela época não se chamava assim, mas depois que um amigo dele, o Charles Stewart Rose, morreu em um acidente aéreo. E ele imaginou que ele pudesse contribuir aí para salvar vidas se ele criasse alguma coisa que pudesse tirar o piloto da aeronave antes da aeronave cair e se envolver num acidente. O Charles Stewart Rose teve esse acidente em 1910. E se você ainda não ligou o nome à pessoa, o sobrenome Rose
é porque ele foi o fundador da Rolls-Royce, aquela marca muito conhecida de carros e também por fabricar motores de aviões. A primeira patente do Calthrop de assento ejetável era bem simples. Simples, mas eficaz. O piloto tinha uma alavanca do lado do assento que ele ia puxar para inclinar o assento para trás. A partir de um sistema de ar comprimido, era lançado um paraquedas para trás e esse paraquedas puxava o piloto para fora do avião. Então era simples, mas para aquele sistema, para aquele tipo de aeronave, para aquela velocidade, funcionava. Só que por mais que para aquela época o sistema do Calthrop funcionasse, a aviação foi evoluindo, os aviões foram mudando, então o sistema do assento ejetável também precisaria passar por evolução para que funcionasse em um avião mais rápido, em uma manobra diferente. Lembrando que lá na Primeira Guerra Mundial, por mais que os pilotos fossem equipados com paraquedas, isso não era uma garantia de sobrevivência. Então, quando os aviões começaram a ficar mais evoluídos, mais modernos, com a cabine fechada, mais sistemas, uma complexidade maior, o simples fato de você ter que abrir a cabine do avião de alguma forma, se não tem um canopy que já soltasse automaticamente, coisas desse tipo, né, ficaria muito difícil do cara ejetar com o paraquedas simplesmente, né? Então, o que funcionava naqueles primeiros aviões ali da Primeira Guerra Mundial não funcionaria nos aviões mais atuais, né, que viriam dali para frente. Então, o sistema precisaria passar por evolução. Então, foi na década de 40, a partir da Segunda Guerra Mundial, que os assentos ejetáveis começaram a ganhar uma outra forma e caminhar para uma eficiência muito melhor. E os primeiros a criarem um protótipo de assento ejetável do jeito que a gente conhece hoje foram os alemães, em 1940. Os primeiros testes de assento ejetável foram feitos em um avião Junkers Ju-87, utilizando manequins na posição de artilheiro na parte de trás do avião. E isso foi feito em 1941. E o primeiro avião de produção a ter assento ejetável foi o Heinkel 280, também lá no início dos anos 40, bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial. Foram produzidos 9 protótipos desse avião com assento ejetável naquele momento onde os motores a jato também estavam começando a ser desenvolvidos. E é o caso do Heinkel 280, né? Um avião com motor a jato. Só que o desenvolvimento desse avião acabou sendo um pouco conturbado por problemas técnicos, problemas políticos, e isso daí acabou dando espaço para a produção de outro avião, o famoso Messerschmitt Me-262. Mas durante os testes do Heinkel 280, o piloto alemão Helmut Schenk teve problemas. Os controles de voo congelaram e ele foi obrigado a utilizar o quê? O assento ejetável que tinha no avião. Então o Schenk se tornou a primeira pessoa a ser salva pela funcionalidade de um assento ejetável. Você vê, o projeto do Heinkel 280 acabou não indo para frente, mas a presença do assento ejetável mostrou ser eficiente e aí o negócio foi utilizado depois, com certeza. Saindo da Alemanha, indo lá para a Grã-Bretanha, eu vou falar de um cara que ficou muito conhecido por ter, vamos dizer, popularizado o assento ejetável. Ele criou inclusive uma empresa que ficou a mais famosa por construir esse tipo de assento, a maior nesse setor, a Martin Baker Aircraft Company Limited. O seu fundador, o James Martin. A história do Martin é muito parecida com a história do Calthrop, que eu falei antes, que teve um amigo que morreu num acidente. Pois é, ele também teve um amigo, no caso o seu sócio, que morreu em um acidente, o Valentin Baker. E por conta disso, o James Martin resolveu começar a desenvolver alguma coisa que pudesse salvar a vida do ocupante da aeronave no caso de algum problema. O Baker acabou se envolvendo nesse acidente em 1942 porque ele não conseguiu sair do avião depois de efetuar um pouso de emergência num avião que eles tinham projetado, o Martin Baker MB-3. A partir daquele momento, a Martin Baker começou a desenvolver assentos ejetáveis para equiparem aviões militares. No início dos primeiros projetos, eles utilizavam cargas explosivas de combustível sólido para poder ejetar o piloto para fora da aeronave. Acontece que quanto mais rápido a aeronave voava,
esse método de explosivo acabou se demonstrando ineficiente para lançar o piloto para longe da aeronave. Porque o objetivo do assento ejetável não é simplesmente o piloto sair da aeronave, mas sair da situação crítica, e as cargas explosivas não estavam sendo eficientes para isso, e a força G que isso acabava resultando era muito para o ocupante da aeronave, muito para qualquer ser humano. A força poderia atingir 20 Gs. E aí, salva a vida do piloto, mas pode trazer outros problemas, porque nessa arrancada com 20 Gs, ele pode ter ossos quebrados, pode ter compressão da coluna vertebral, pode ficar com sequelas graves e pode inclusive morrer por conta dessa ejeção bruta. Então, eles começaram a pensar que, em vez de usar cargas explosivas, eles poderiam usar foguetes. E aí o sistema, ele cria uma ejeção de velocidade gradual, ou seja, não é simplesmente um tiro de uma vez, saindo do zero para uma velocidade absurda. Mas se você vê imagens da ejeção, você vai notar que ele começa devagar e depois o foguete empurra para fora, tendo uma progressão de força G, que não chega a 20 Gs, como a gente via aí nas cargas explosivas. Com essa implementação de foguetes nos assentos ejetáveis, a gente começa a ter algo já parecido com aquilo que a gente vê hoje nos aviões militares. E é por esse motivo, por conta desse desenvolvimento todo dos assentos ejetáveis modernos, é que o James Martin é considerado o pai do assento ejetável. Mas não foi ele que inventou o negócio, ele criou essa nova era desse tipo de equipamento. Entre as suas criações está o MK6, um assento ejetável criado lá em 1961, conhecido como 00, ou seja, zero velocidade e zero altura. Isso significa que, se você tiver com o avião parado no chão e acionar o assento ejetável, ele vai te jogar a uma altura suficiente para o paraquedas abrir e você poder cair em segurança com vida ali longe da aeronave. Porque esse é o grande lance. Antes, os assentos ejetáveis tinham que estar num avião com uma certa altura e velocidade para que o paraquedas pudesse abrir a tempo e o cara cair em segurança. Se estivesse muito baixo, o assento ia ser ejetado, mas o paraquedas não ia abrir e o cara ia cair e não ia adiantar muita coisa. Então o 00 acabou mudando tudo que a gente conhece em relação à segurança de aeronaves militares desse tipo. Hoje a efetividade de um assento ejetável é de 90%, muito diferente se a gente comparar com 40% lá nos anos 40, mas mesmo assim ele traz preocupações. Os ocupantes têm que passar por um briefing antes de entrar no avião. E essa história que você vê em filmes aí, como por exemplo Independence Day, que o Will Smith ejetou do avião e caiu todo consciente, já pronto para ir socar o alienígena, não é bem assim que acontece. Uma ejeção é um negócio traumático. O piloto, os ocupantes da aeronave, vão cair, né, com o paraquedas aberto, mas muitas vezes eles podem chegar desacordados, inconscientes, ninguém quer ejetar de um avião e realmente essa é a última alternativa que o piloto vai ter, porque o avião vai ser completamente destruído e ele também vai passar por um trauma aí, tem que depois passar por um exame médico, não é um negócio tão simples assim, e é justamente por isso que não se coloca esse tipo de assento em aviões civis, aviões comerciais. Primeiro, pelo peso que um assento ejetável representa, imagina isso multiplicado por centenas, né, de assentos, e também imagina centenas de pessoas ejetando ao mesmo tempo de um avião comercial, não tem como isso funcionar, não daria certo. Então é um negócio de uso exclusivo militar. Nos últimos 70 anos foram desenvolvidos vários tipos de assentos ejetáveis e eu queria destacar alguns bem interessantes aqui, como por exemplo o assento ejetável em cápsula. Esse tipo de assento foi utilizado em bombardeiros supersônicos como o B-58 Hustler e também o B-70 Valkyrie. Por se tratar de aviões muito rápidos que voam alto, então precisava ter um sistema de proteção do piloto, não simplesmente ele ser exposto. Imagina o cara ser ejetado na velocidade do som ou acima da velocidade do som, ou a Mach 10, como aconteceu no Dark Star do Top Gun Maverick, que ninguém até hoje sabe como é que ele chegou vivo, porque ejetar de uma aeronave a 10 vezes a velocidade do som não é uma coisa tão simples assim. Então esse sistema de cápsula era justamente para proteger o piloto, para ele ser ejetado com cápsula e tudo, e ser uma proteção aí para ele. Inclusive essa cápsula era capaz de flutuar na água caso ele caísse no mar, por exemplo. Tem outros casos como o General Dynamics F-111, que não tem um assento ejetável só para o piloto, mas para a cabine inteira. Então
Contudo, a cabine ela é ejetada com os ocupantes e cai em segurança. Nesse sistema são utilizados vários foguetes para fazer ejeção e vários paraquedas para sustentar o peso todo da cápsula. Mais ou menos como acontece com uma cápsula espacial voltando para a Terra. E para quem não sabe, também existem helicópteros com assento ejetável. Pode parecer o negócio mais bizarro do mundo, afinal de contas tem um rotor girando ali em cima. Como é que o cara vai ejetar e passar pelo rotor em movimento? É claro que essa ideia partiu dos russos, mas eles chegaram com uma solução que funcionasse. Eu tô falando do helicóptero militar Kamov Ka-50, que no momento da ejeção tem um sistema no rotor principal que solta as pás do helicóptero para o piloto ejetar. Afinal de contas, como o helicóptero vai cair mesmo, o piloto está saindo dele, então não precisa mais de rotor de pá das coisas funcionando, porque o helicóptero vai cair em algum lugar. Então, por segurança, para a pá não cortar o piloto na hora da ejeção, elas são soltas do rotor principal, todas as pás, milésimos de segundos antes do piloto passar ali com a ejeção. Agora, no meio civil teve um caso de avião com assento ejetável, mas na verdade só no momento de testes. Lembra daquele avião supersônico, o primeiro avião comercial supersônico do mundo? Você falou Concorde? Não, o Tupolev Tu-144, que inclusive tem vídeo aqui no Aero por Trás da Aviação. Eles utilizaram assentos ejetáveis para os 3 tripulantes nos momentos de testes dos protótipos desse avião. Depois, o avião acabou não tendo esse assento ejetável, também não operou por muito tempo, mas a ideia era salvar a vida dos pilotos nesses primeiros testes. Uma curiosidade interessante é essa imagem aí. Eu até recebi essa imagem aí lá no Instagram, muita gente perguntando o que esse cara tá fazendo? Tem um assento ejetável na cauda de um avião? Pois é, isso daí se trata de um Tupolev Tu-154, e essa é a cabine de um F-5, o mesmo avião utilizado pela Força Aérea Brasileira. No caso aí a ESA, Iran Aircraft Manufacturing Industry, uma empresa que fabricou sob licença da Rússia alguns modelos de assento ejetável. Eles utilizaram esse avião, o Tupolev Tu-154, como uma Testbed Aircraft, que eu já expliquei em outro vídeo o que é. São aeronaves utilizadas para testar sistemas. Então, para testar o assento ejetável, os VES da K-36D, eles colocaram essa cabine de F-5 ali na cauda do Tupolev, do Tu-154, para fazer a ejeção. Os americanos testam sistemas de assento ejetável de uma forma diferente, né, com um sistema em trilhos, né, que atinge uma velocidade e o assento é acionado. No caso dos russos, com essa empresa, eles fizeram isso voando com um Tupolev. Então é isso, você vê que o assento ejetável salva vidas, hoje a efetividade é muito grande, como eu já falei, e nos vídeos que a gente vê por aí, né, que infelizmente o avião acaba se envolvendo num problema, né, pelo menos o piloto consegue se ejetar, né, e salvar a sua vida. Infelizmente não foi o que aconteceu com a Força Aérea Italiana, né, nesse vídeo que mostra os aviões voando em formação, e aí a gente vê que um deles sai, começa a perder a altura, o piloto ejeta, o avião cai, acaba explodindo, o piloto se salvou, mas infelizmente o avião acabou caindo em cima ali de pessoas e matou uma criança e deixou outras pessoas feridas. Então tem essa questão, claro, aonde que o avião vai ser jogado. O piloto está salvando a sua vida, ele tenta ao máximo levar para uma área não povoada, mas infelizmente às vezes uma tragédia dessa acaba acontecendo. Mas a verdade é que a estimativa seja de por volta de 7.700 vidas salvas por conta de assentos ejetáveis daquela empresa que eu falei, a Martin Baker. E eles já criaram mais de 70 mil assentos ejetáveis para 93 forças armadas do mundo inteiro. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Só lembrando, quem voa em avião militar não puxa a alavanca ali para se ejetar do nada, como já aconteceu, conta essa história nesse vídeo aqui, ó, né, o pessoal que vai voar ali, a gente chama de voar de saco, né, voar como passageiro, o cara se assusta e ejeta, isso causa um problemão, não é para ejetar se essa não for a última e única alternativa do piloto. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e compartilha com quem você puder para levar a informação aí da aviação para todo mundo. Esse é o nosso propósito aqui no Aero por Trás da Aviação, aproximar as pessoas, desmistificar a aviação. Beleza? Então não deixa de curtir e deixa um comentário pra gente também. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.